Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre ângulo inscrito e ângulo central, certo? A relação que tem entre esses dois ângulos também e a fórmula que a gente usa com eles. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou gravando sobre circunferências e círculo, tá? Tem uma playlist lá no meu canal, se você puder depois ver. Se puder também deixa o seu like, me segue para me ajudar e para que eu traga mais conteúdos como esse aqui. Então, para começar, ó, o ângulo central. O ângulo que tem como vértice o centro de uma circunferência. Então, ó, a gente tem aqui esse ângulo alfa, eu chamei ele de alfa, tá? Pode ser beta, pode ser, pode usar outra letra aqui. Alfa é só o nome dele aqui. Então, esse ângulo aqui, alfa, por que que ele é central? Porque esse pontinho dele, que é o vértice, ó, o vértice dele está exatamente no centro aqui, ó, está sobre o centro aqui, ó, da circunferência. Esse ponto O é o centro, tá? Então, o ângulo tem o vértice exatamente aqui no centro da circunferência. Então, esse ângulo ele é chamado de ângulo central. E quanto que o ângulo é inscrito? Ângulo inscrito. O ângulo que tem como vértice um ponto pertencente à circunferência e os lados secantes a ela. Então, esse pontinho aqui, que é o vértice, que eu chamei de ponto C, ele não está no centro. Ó, o centro está aqui, o ponto O. Então, esse pontinho, o vértice do ângulo, ele está aqui, ó, em qualquer lugar aqui da circunferência. Pode estar aqui em cima, ou mais para cá, ou mais para baixo, certo? Ele pode ficar em qualquer lugar aqui na circunferência. Só que tem um detalhe: os lados são secantes a ela, a circunferência. Significa dizer que os lados aqui, ó, esse CA, o CB, eles estão cortando a circunferência. Eles têm dois pontos em comum. Então, esse lado aqui ele tem um ponto C e o ponto A em comum, aqui na circunferência. E esse outro lado tem um ponto C e o ponto B em comum, certo? Com a circunferência. Então, esse ponto aqui, esse ângulo, ele é conhecido, ele é chamado de ângulo inscrito, certo? Existe uma relação entre o ângulo inscrito e o ângulo central. Ó, o ângulo inscrito tem a metade da medida do ângulo central, certo? E a gente tem que observar o seguinte, ó, se o ângulo central forma o mesmo arco que o ângulo inscrito. Olha esse exemplo aqui. O ângulo central é o alfa. O arco que corresponde a esse ângulo central é esse arco AD. Esse arco aqui, ó. Esse arco AD, certo? Então esse arco ele está relacionado com esse ângulo aqui, ó. Você vê que a abertura do ângulo também forma esse arco. Da mesma forma, esse ângulo inscrito aqui, ó, você vê que o vértice está sobre a circunferência. Os lados são secantes, ó, os lados aqui tem dois pontos em comum, certo? E esse ângulo ele também forma esse arco AD, ele está relacionado com esse arco AD aqui, ó, esse ângulo beta, certo? Então os dois ângulos eles estão relacionados com esse arco AD, certo? Então, ó, o que é que ele está dizendo? Que o ângulo inscrito, que é esse beta, vou colocar aqui, ó, beta, tem a metade da medida do ângulo central. Então, beta é igual a alfa, que é o ângulo central, sobre 2. Certo? Então, você pode sempre usar essa relação aqui, ó. Beta, que é o ângulo inscrito, ele é alfa, que é o ângulo central, sobre 2. Tá? Então, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Ou você pode escrever assim, ó, o ângulo central é 2 vezes o ângulo inscrito, tá? Pode usar qualquer uma dessas duas aqui. A mesma coisa, só passei o 2 aqui que estava dividindo, multiplicando o beta, tá? Mas lembre, alfa e beta é só o nome do ângulo, tá? Você pode ter outras letras aí, outros nomes. O que vale aqui, o que importa é que o ângulo central, não importa o nome dele, pode ser alfa, pode ser outra letra, o ângulo central é 2 vezes o ângulo inscrito, certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Letra A e letra B. Determine a medida do ângulo x abaixo. Então, ó, esse ângulo x tem uma medida, eu não sei quanto que é. Mas eu posso perceber que esse ângulo central, que é o x, ele forma um arco
que é justamente o mesmo arco que esse ângulo inscrito também forma, ó, tá vendo? Então eles têm o mesmo arco aqui, ó. E eu posso usar a relação. A relação é o ângulo central, x, é 2 vezes o ângulo inscrito. Tá? Então x é igual a 2 vezes 50, que é 100 graus. Tá? Então esse ângulo x, ele é 100 graus. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho que o ângulo central, x mais 50, e eu tenho também aqui, ó, o ângulo inscrito, que é x. Então a relação é o ângulo central, que é x mais 50, ele é igual a 2 vezes o ângulo inscrito. Então é 2 vezes x, certo? Então, para encontrar o x, ele quer saber x, ó. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso isolar o 50 ou isolar o x. Vou fazer o seguinte: 50, vou deixar ele do lado esquerdo. Vou passar o x para o outro lado. Então ele muda o sinal, vai ficar 2x menos x. Então 50 é igual a quanto? X. O x é 50 graus. Certo? Ele quer a medida de x aqui, ó. X é igual a 50. Então o ângulo inscrito aqui é igual a 50 graus. E o ângulo central é igual a 100 graus, tá? Porque x é 50, então fica 50 mais 50. Tudo bem, pessoal? Então, se puder, deixa o seu like, compartilha, me segue também para trazer mais vídeos aqui para o canal, certo? Bons estudos e até a próxima.